Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 31 de maio, finalizando aí o mês de maio, com chave de ouro, diria aí, Bovespa fechando em alta, leve alta, a gente vai ver logo menos no detalhe aí para todos vocês. Antes de mais nada, para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e vou acompanhá-los nesse fechamento, nesse dia de hoje aí, Bovespa próximo de fechar no 0 a 0, ainda tem alguns ativos aí em leilão, mas bem próximo de fechar no 0 a 0. Vou rodar a vinheta, peço que você já deixe aí o seu joinha e já deixa aqui nos comentários também quais são os ativos que você gostaria que nós analisássemos no fechamento de amanhã. Todos os ativos que eu trouxe aqui são exatamente dos comentários do fechamento de ontem que foram deixados lá do vídeo do Dalton, tá? Então, quer um ativo para amanhã, um banco, um setor de energia, enfim, um ETF, um BDR, pode deixar aí nos comentários que a gente fala para vocês amanhã, tá bom? Então, vou rodar a vinheta aí para você aproveitar esse tempo. Então, bora lá, Ibovespa na tela aqui e para você que pulou aí a vinheta, para você que pulou tudo anteriormente, deixa aí o seu joinha, não vai escapar dessa, tá bom? E já nos comentários também se você quer algum ativo para amanhã, tá? No dia de hoje falaremos de Ibov, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, AESB3, STBP3, LWSA3, BBSE3, Vivit 3, Klabin, BIF 3, Pets 3, mandaram lá nos comentários falando eu gostaria de ver, pelo amor de Deus, Pet 3, então trouxemos aqui, pelo amor de Deus, Pet 3. Temos Prio 3 também, Itube 4, Usem 5 e Google, que será o nosso BDR aí no dia de hoje. E só porque eu falei antes da vinheta aí que o Ibov vinha para fechar próximo do 0 a 0, né? Puxou aí o leilão para cima, então fechando aí neste momento com 0,29% de alta, então levemente positivo. E já aqui no gráfico do Ibovespa, na segunda-feira tivemos aqui essa sinalização de topo, em cima de toda aquela região de resistência anterior, lá na faixa dos 112 mil pontos. São vários níveis de fundos anteriores ali que foram testados e respeitados. No dia de hoje respeitou ali mais uma vez, né? A máxima do dia foi bem próximo, na região dos 111.900 pontos. O ponto positivo aqui, pessoal, é que não teve uma perda de mínima do pregão de ontem. Então não deu sequência nessa correção seguida aqui do preço, né? Que é um movimento de baixa com máximas e mínimas descendentes. Pelo menos não no dia de hoje. Pode acontecer amanhã? Pode. A média está bem próxima aqui, não seria nada ruim também se viesse de fato buscar esse nível de preço aí, que seria a média, e na sequência apresentar um novo sinal positivo, uma nova sinalização de fundo, por exemplo, o que aumentaria a expectativa de poder buscar os próximos níveis de resistência, lá no 114.500, até a região dos 115 mil pontos, que também é aquela região de topos anteriores daquela lateralização anterior que eu acabei de mencionar aqui. Mas continuamos aqui dentro desse processo de correção, somente aí o que reverte essa sinalização de topo seria a superação da máxima deste candle de baixa, então no caso a superação dos 112.690 pontos. Mesmo sem a perda de mínima aqui no dia de hoje, continuamos aí dentro desse processo de correção que pode ser sim mais lateral também, e aí a média que tem de buscar o preço aí nos próximos dias, tá? Então continuamos a avaliar aí. Kaique, o que traz um viés muito negativo aqui? No caso, um fechamento muito forte aí, abaixo da média já, né, vindo de fato já buscar essa região de topo anterior lá no 108.789, tá? Mas não tá com cara aí, pelo menos, de que vai apresentar algo nesse sentido. Começou bem fraco aqui realmente essa correção. Então precisa aí avaliar como é que vai se dar esse movimento nos próximos dias. Falando aqui agora, deixa eu só mencionar, tá pessoal? Fechou aqui no mês com 3,22% de alta, levemente abaixo ali da região da média móvel, então respeitando aqui a região da média móvel no gráfico mensal. O Dalton vai detalhar aí num próximo vídeo, né, do que esperar para o Ibovespa no mês de junho, tá? Então aquele vídeo completo ali de estatísticas, falando do mensal, do semanal, então do diário, então aguardem aí nos próximos dias, o Dalton irá liberar esse vídeo para vocês aqui no canal. Então, se você está aí pela primeira vez, já ativa o sininho para você ficar por dentro desse vídeo, é muito interessante, tá bom? É muito bacana mesmo esse conteúdo que o Dalton disponibiliza aqui dentro. Dando sequência, falando aí do mini índice neste momento, operando aí em leve alta de 0,63%,
alta, né, no dia de hoje, então não perdeu ali a mínima do pregão de ontem, que foi aquele candle de forte baixa. Preço aqui ainda entre as médias, o que tende a gerar bastante volatilidade, e é o que a gente já vem visualizando, né? Na sexta-feira que bate lá na região da média móvel do gráfico semanal, respeita aí na segunda abre acima, mas devolve com pancada para baixo. No dia de hoje a gente vai conseguir visualizar melhor, já vou até entrar no intraday aqui, gráfico de 60 minutos que abre com força, e aí tem muita superação e perdas de mínimas e máximas lá no intraday, no gráfico de 10 minutos. Foi bem difícil aqui de operar no dia de hoje. E aí perde toda aquela lateralização, dá sequência no movimento de baixa, testa um nível de suporte, tenta iniciar um movimento de alta. Meu Deus, realmente foi muito difícil. Colocando no gráfico de 10 minutos, vejam só, foi bem difícil, né? Bem difícil. Eu vou pegar esse topo, eu vou pegar esse fundo, pegar esse topo, esse fundo. Então assim, muita volatilidade mesmo. E aí essa pancada para baixo, perdendo a lateralização que eu mencionei. Foi lá, testou o suporte e agora brigando aí para conseguir retornar para cima dessa região de 3 fundos anteriores aqui do gráfico de 10 minutos, que são muito importantes. Estão funcionando como pontos de resistência, sim, na faixa aí dos 111.770 pontos, tá? Então toda essa região aqui funciona como ponto de resistência, que não é exatamente esses topos, mas é a região em si também. Então amanhã precisa abrir aí dentro de um gap de alta, pessoal, fugindo, gap de fuga de toda essa resistência, seguida aí de um recuo no preço, né, tentando buscar a região da média móvel, gerando um novo sinal positivo para abrir uma possibilidade de compra aqui, pelo menos no gráfico de 10 minutos, tentando pegar aí mais uma vez um movimento de alta. E aí ficar de olho se realmente vai voltar para dentro dessa lateralização, nos 112.300 pontos, ou se vai conseguir aí furar essa região toda de lateralização. Mas o fato é que precisa abrir dentro de um gap de alta, fugindo aqui dessa região toda de resistência que tem pela frente. Isso se não conseguir confirmar um fechamento aí já acima, né? Faltam 13 minutos ainda para fechar aqui. Para fechar aqui o pregão, né, do mini índice, mas o fato é que está respeitando aqui como um ponto de resistência, tá? O que seria isso, Kaique? Seria basicamente do gap, né? Abrir ali então já acima da região da média móvel, vem, deixa uma sombra aqui inferior e já tenta apresentar a sequência no movimento de alta, né? Então já tenta apresentar algo nesse sentido aqui já na abertura de amanhã, tentando pegar a continuidade do movimento. O fato é que realmente essa região é bem relevante aí como ponto de resistência. E para venda, Kaique? Para venda, qualquer sinalização negativa, como por exemplo aí um topo nessa região de resistência, daria para olhar em algo nesse sentido de venda, até os 111.200 ou ainda até a região dos 111.000 pontos. Abre dentro de um gap de baixa, próximo já desse nível de suporte, um recuo do preço, testando a região da média, esses fundos anteriores, esse sinal negativo, também seria uma outra possibilidade de venda aí, né? De abrir operação na ponta vendedora, tá? Então tá bem difícil aqui realmente, tem que ficar ligado aí como é que vai se dar aí realmente essas aberturas, se é nessa perda de mínima, se é nesse gap de baixa para pegar repique com topo, ou se é nesse gap de alto para pegar repique com fundo, enfim, tem que ficar aí atento a essas possibilidades de abertura. Falando do dólar, neste momento, queda de 0,34%, gerou uma sinalização de fundo aqui no dia de hoje, mas sem muita expectativa aí, né, de que venha já apresentar algo nesse sentido, de movimento forte, já rompendo aí a região da média mais uma vez. Inclusive gera o sinal de fundo e não apresenta aí um dia em alta, né? Então já começa sem muita força esse sinal positivo aí. Gráfico de 60 minutos, gap na abertura, pancada aqui para baixo, testa esse nível de fundo anterior, tenta se recuperar, consegue voltar para cima da média móvel e já vem fechando aí no dia de hoje com essa sinalização de topo exatamente em níveis de resistência, né? Então bem ruim aqui o que está sendo apresentado já no fechamento desse pregão. Qualquer perda de mínima aqui amanhã abre a possibilidade de continuidade no movimento de baixo, então daria já para tentar operar na ponta vendedora, tentando buscar aí essa região de fundo nos 4.746 até a região dos 4.741, muito próximo aí as duas, né? Então seria realmente tentar pegar a continuidade desse movimento de queda. Lá no gráfico de 10 minutos, né? Se abrir aqui dentro de um gapzinho de baixa, em cima dessa região de suporte, qualquer recuo aqui tentando fechar ali tanto o gap, né, quanto testar a região da média móvel, seguido de um sinal negativo, focaria mais na ponta vendedora. Melhor ainda se abre aqui, que eu mencionei, né, já perdendo essa região toda aqui, uma nova perda de mínima aqui seria uma possibilidade de venda, tentando pegar a continuidade desse movimento também. Testou esse nível de preço, ou seja, veio numa pancada só aqui para baixo, vou colocar em azul, veio numa pancada só aqui para baixo sem apresentar algum repique no meio do caminho.
bateu lá embaixo, gerou sinal de alta, eu focaria um pouquinho mais na ponta compradora. Então sairia da ponta vendedora e tentaria abrir compra num possível repique em direção à região da média móvel, em direção a essa região que por enquanto pode funcionar como um ponto de suporte, mas caso seja pedida funcionará como uma resistência, mudança de polaridade, né, na faixa aí dos 4.771. Então veja que já está vindo com força aí para tentar testar essa região. Para compra realmente com viés mais positivo, eu olharia somente para um sinal de alta acima dos 4.790, tá? Então mesmo que apresente aqui essa superação de máxima em cima dessa região de fundo, não olharia para compra ainda não, tá? Eu ainda realmente olharia para a ponta vendedora também. Melhor ainda se testa aí toda essa região de resistência e gera essa sinalização negativa. Então precisa abrir dentro de um gap de alta, recuo fraco em cima dessa região toda de lateralização, seguido do sinal positivo. Reforçando, sinal positivo acima dos 4.796. Gap de baixa, recuo do preço, topo, venda, abre já bem próximo daquele suporte, aí eu olharia para compra, então tentando pegar o repique, tá? Mas seguido de um novo sinal de topo para a possibilidade da venda mais uma vez. Falando aqui agora de Petrobras, no dia de hoje, leve alta de 0,23%, sem possibilidade de abertura de compra, mais uma vez fechando abaixo dessa região de fundo anterior, fechando abaixo da região da média móvel, não teve sinalização de fundo, ou seja, superação da máxima de um candle anterior, de um pregão anterior. Vale ressaltar que o semanal gerou sinal de topo, então eu tomaria bastante cuidado para abrir essa compra aqui, caso seja superada essa máxima aí amanhã, tá? Então eu tomaria bastante cuidado mesmo, não colocaria tanto capital assim não, tá? Porque pode gerar esse sinal aqui, né, de falso fundo, né, e continuar o movimento para vir testar a região da média móvel lá no semanal, né? Então vir aqui de fato testar esse nível de preço, que seria essa região de topo anterior também, nos 28,80. Então não olharia com bons olhos ainda para essa compra, mas caso alguém queira arriscar, tem que aguardar essa superação de máxima aí, tá bom? Falando de Vale, no dia de hoje, tivemos aí queda de 0,51%, tivemos aqui também a perda da mínima do pregão anterior, então gerando um novo sinal aqui de topo, possibilidade de saída para quem estava posicionado no curto prazo, depois desse longo movimento de alta, e é mais uma perda de mínima, né? Já tivemos uma primeira aqui, a segunda aqui atrás, e essa é a terceira. Então vai aumentando a expectativa de poder finalmente ter alguma correção aqui em direção à região da média móvel, o que daria para olhar com bons olhos para uma possibilidade de compra num novo sinal de alta, preferencialmente aí acima da média, tá? O semanal está dentro de um movimento de alta, conseguindo tentar acima da região da média, então faria sentido aí se tivéssemos essa correção aqui de fato, com sinal positivo apoiando aí nos próximos dias. Por enquanto, não vejo possibilidade de compra e muito apertada aqui a relação risco-retorno para eu abrir uma venda, né? Então muito próximo aí já a média, né, do movimento de baixo, então não olharia com bons olhos, porque precisaria perder essa mínima aqui, né? Então, a não ser que alguém já tenha aberto aqui hoje, né, nessa perda de mínima, e o stop ali acima realmente na volatilidade, tá? De maneira oposta, como eu mencionei, teria que aguardar aí esse recuo. Falando agora de AES B3, temos aqui uma recomendação na ponta vendedora desse papel, que fica brigando aqui, costurando a região da média móvel, não consegue dar sequência aí nesse movimento de baixa, hoje apresentando alta de 2,16%, então tentando enfraquecer mais uma vez aí a nossa recomendação na ponta vendedora, mas o nosso stop está bem posicionado aí acima de toda essa lateralização, então enquanto não for acionado, continuamos posicionados. Temos também STBP3, que no dia de hoje apresentou queda de 2,54%, enfraquecendo bastante aí a nossa operação na ponta compradora, no sinal de fundo, que foi apresentado lá na semana passada. Não anulou o fundo, né? Não perdeu a mínima dele, então continuamos posicionados aí também, tá? Mas enfraqueceu bastante por conta desse fechamento aqui abaixo da média móvel de 13 períodos. Temos também LWSA3, que no dia de hoje apresentou queda de 0,9%. Não teve aqui, foi quase a perda da mínima do pregão de ontem. Deixa eu só confirmar, 0,661, é isso. Parou exatamente na mínima do pregão de ontem aqui, mas não anulou ali o fundo que foi apresentado, onde a gente abriu compra também de swing trade, tá, pessoal? Esses papéis que eu mencionei até agora e LWSA3 são recomendações de swing trade enviadas lá dentro do aplicativo DV Invest, tá? Então ainda não foi acionado, stop bem protegido, continuamos posicionados aqui, tá? Temos também BBSE3 na ponta compradora,
Esse ativo que no dia de hoje performou bem, subindo aí 1%, dando continuidade no movimento de alta aqui. Semanal também bem alinhado, dando sequência aqui no movimento, já subindo 3,66%. Esse ativo na ponta compradora também. Então seguimos posicionados aí em direção ao nosso objetivo. E por fim, tivemos aqui Vivit3, que foi uma recomendação de compra enviada hoje no aplicativo DV Invest, na superação de máxima aqui dos 51,95. E no mesmo dia, ou seja, hoje mesmo já reverteu, veio aqui testar o nosso suporte na faixa ali dos R$ 50,92, né? Então gerou a sinalização positiva e na sequência reverteu, né? E fechando realmente aí abaixo da média móvel de 3 períodos, então podendo aí trazer um processo de correção um pouquinho maior aí nos próximos dias no papel, tá? Deixa eu colocar para vocês o resultado também da operação aqui para vocês, ó. Então, sobre a operação foi um prejuízo de 1,98% e sobre o capital total 0,5%. Então, a gestão de risco aí, como eu sempre menciono, né, para vocês, atuando aqui, não deixando perder mais do que esse 0,5% sobre o capital total, tá? Então, operação que abriu e foi encerrada hoje no mesmo dia. Deixa eu só tirar aqui de novo. Perfeito. Dando continuidade aqui, o primeiro ativo escolhido, não, né? Solicitado lá no fechamento de ontem foi Klabin, que hoje apresentou alta de 0,95%, mas vejam que tem muita dificuldade para dar sequência no movimento de alta, superar a máxima lá da média móvel. Superar a máxima não, superar a região da média móvel do gráfico semanal, né? Então veja que tem vários testes, mas não consegue aí retornar para cima dela, né? Então com bastante dificuldade aqui e por conta de realmente estar testando aquele nível de preço, para quem está posicionado aí na ponta compradora, tomaria bastante cuidado, né? Então eu deixaria um stop bem definido aqui abaixo dessa lateralização aí, nos 21,48, abaixo desses 21,48, que se de fato perder esse nível de preço, pode desencadear aí um movimento um pouquinho maior da queda, poder vir testar essa região de fundo aqui nos R$20 novamente, tá? Então, bastante cuidado. Vejam só, né, no gráfico semanal, como tem força aqui para cair e na hora de subir, realmente brigando bastante. Então, para quem está posicionado, mais uma vez, alerta aí, posição de stop nos 21,48. Falando agora de BIF3, que no dia de hoje apresentou leve queda de 0,49%, está dentro de um longo movimento de alta, mas não tem perdas de mínima, né? Então todas as mínimas aqui ascendentes, então continua dentro de um movimento relevante, né? Com força, tecnicamente falando. E para quem está dentro aí, um stop abaixo da mínima de hoje, nos R$ 13,98, seria bem visto aí, né? Se tiver posicionado aí há um bom tempo, na intenção realmente de colocar aí o lucro no bolso, né? Caso perca aqui essa mínima amanhã, pode aí iniciar um novo movimento de baixa nos próximos dias, vindo em direção à região da média, vindo em direção a essa região aqui de topos anteriores também, ali na faixa dos R$ 13,42. E aí na sequência, um novo sinal de alta aqui acima seria bem visto também para a ponta compradora. Pode apresentar uma correção mais lateral, Kaique? Pode também, tá? Mas o fato é que para uma nova abertura de compra de swing trade, teria que aguardar aí uma melhor relação risco-retorno. No caso, a correção seguida do sinal positivo. Falando aqui agora de Pets3, que solicitaram com muito carinho lá nos comentários de ontem, do fechamento de ontem. Tendência de baixa, tá, pessoal? Tendência de baixa aqui bem definida. Testou a região da média móvel de 13 períodos aqui no gráfico diário no dia de ontem e hoje perdeu aqui a mínima do pregão de ontem, gerando novo sinal de topo descendente. Então, expectativa de poder dar sequência aí a favor da tendência vigente. Quando a gente olha o gráfico semanal, tem algumas sinalizações de fundo também, né, que seriam a superação da máxima da semana anterior, mas não consegue aí esboçar um movimento de alta, né, na tentativa de pelo menos um repique. Então, realmente sem força aí na ponta compradora o papel. Então, até mesmo possibilidade de saída aí para quem comprou aqui nessa superação de máxima, tentando pegar esse repique aí em direção à região da média móvel, tá? Mais uma nova perda de mínima aqui, seria mais uma possibilidade de saída aí de curto prazo. Não vejo possibilidade de compra aqui nesse momento no papel. O ideal seria realmente aí aguardar um novo sinal de fundo acima da média aí, na intenção de pegar uma possibilidade de reversão ou um repique um pouco maior. Veja que realmente não consegue retornar para cima da média. Então, se apresentar essa sinalização aqui, seria algo relevante.
Prio 3, próximo ativo solicitado, no dia de hoje caindo 0,96% e perdendo a mínima do pregão anterior, então gerando um novo sinal de topo, depois desse longo movimento de alta aqui que foi apresentado no decorrer ali da semana passada, basicamente, e sinal de saída para quem estava comprado aí no curto prazo. Isso se a pessoa já não saiu antes ali, né, batendo na possibilidade de um objetivo, né? Desde a superação da máxima ali, o papel andou 15,55%, então andou muito bem aí, né? Vale ficar atento agora nos próximos dias, correção aí mais 2, 3 candles aqui dentro de um movimento de baixa, em direção à média, essa região de topos anteriores, seguido de um sinal positivo, abre uma nova possibilidade de compra de swing trade aí no papel. Falando de YouTube 4, opa, YouTube 3 não, YouTube 4, que no pregão de hoje apresentou alta de 0,93%, mas continua aqui dentro de um movimento mais lateral, tá pessoal? Vejam que nem superação de máxima aqui não é apresentada, né? Mesmo subindo aí esses 0,93%, tá? Então, para quem está posicionado aí na ponta compradora, é possível aí colocar um stop abaixo da mínima de hoje, né? Abaixo ali dos 26,02. Se apresentar algo nesse sentido aqui, também pode iniciar um movimento de correção em direção à região da média, o que seria muito interessante para quem está de fora aguardando por uma possibilidade de entrada. Então, aguardaria por essa continuidade da correção aí, seguido de um sinal positivo. Pode acontecer o que também? Ficar mais lateral realmente, a média vir buscar o preço e confirmar um pivô de alta ali na sequência. Também seria uma segunda possibilidade de entrada aí para quem está de fora. Mas seria interessante aguardar um pouquinho mais aí, tá bom? Falando agora aqui de Usim 5, no dia de hoje apresentando leve alta de 0,09%, foi bem estável aí na realidade, né? E deixando aqui um candlezinho de indefinição, sem perder a mínima do pregão anterior, mas respeitando a região da média móvel aí de 13 períodos. O fato é que para quem está interessado em compra, né, caso seja apresentado esse sinal de fundo ascendente amanhã, eu tomaria um certo cuidado. Porque por mais que seja aqui um sinal de fundo ascendente, caso ele seja apresentado, seria aí um sinal realmente respeitando aqui a região da média móvel. E quando a gente olha lá para o gráfico semanal, né, semana passada que se aproximou bem ali da média, acabou devolvendo todo o candle cheio da semana, então deixando uma sombra superior muito grande. E essa semana já perdeu a mínima da semana passada, o que caracteriza aqui também uma sinalização de topo, depois desse longo movimento de baixa. Então você estaria entrando aqui contra aquela sinalização de topo do semanal, então teria que realmente tomar um certo cuidado aí, colocar menos capital, deixar o stop um pouquinho mais curto, realmente já abaixo da mínima ali, nos R$ 10,82, né? Porque caso seja apresentada essa superação de máxima, pode acabar revertendo e respeitar ali aquele sinal negativo do semanal, do médio prazo, tá? Então tomem cuidado aqui, coloquem menos capital aí, né? Uma entrada um pouquinho mais arrojada aí, tá? Falando por fim agora de Google 34, que no dia de hoje apresentou boa alta de 2,43%. Eu lembro de ter comentado aqui na semana passada, né, quando deixou esse candle aqui, né, sem perder a mínima desse grande candle de baixo, falei que se tivesse essa superação de máxima aqui, abriria a possibilidade de compra. Não teve, na sequência inclusive abriu com forte gap de baixo, né, mas no dia seguinte teve a superação e apresentou o repique. Né? Apresentou o repique, agora testando ali a região da média. Para quem está comprado aqui no curto prazo, é possível colocar um stop abaixo da mínima de hoje, nos 10,29, porque se apresentar aqui essa perda de mínima amanhã, gera um novo sinal de topo a favor da tendência de baixa, o que pode iniciar um novo movimento de baixa aí também na sequência, tá? Para quem está interessado em compra, pessoal, o ideal seria aguardar aí o retorno do preço para cima da média, testam essa resistência, apresenta aqui alguma correção, mesmo que seja curta, seguida de um sinal positivo aí para abrir essa possibilidade de entrada, tá? Eu abri a compra aqui agora na resistência, eu tenho um risco um pouquinho maior, mesmo que o semanal tenha gerado aqui essa sinalização de fundo. O ideal seria realmente aí aguardar esse retorno do preço aqui para cima, seguido de uma lateralização ou uma correção no preço com um sinal positivo aí, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, desejo aí uma ótima terça-feira, um ótimo resto de terça-feira aí para todos vocês. Amanhã estaremos de volta aqui com o nosso radar do mercado, análise de fechamento, e mais tarde estarão disponíveis todas as nossas carteiras recomendadas mensais lá no aplicativo DV Invest. Aqui do lado tem um QR Code, aproveita aí para baixar o aplicativo, faz seu cadastro, testa ali por 30 dias gratuitos
e aí já tem acesso ali a todas essas trocas de carteira. Tem a carteira perspectiva, tem a carteira de BDRs, tem a carteira de fundos imobiliários, tem a carteira de long short, tem carteira de dividendos, tem carteira de títulos públicos. Então tem várias carteiras aí sendo trocadas no dia de hoje, então vale a pena dar uma conferida lá no aplicativo DV Invest, tá bom, pessoal? Eu fico por aqui, a gente se vê amanhã. Um grande abraço a todos vocês, até mais.